Será que você tem coragem mesmo de ser você, o seu eu mais autêntico, mais livre, mais sincero? Seja sozinha ou seja principalmente na frente das pessoas. Bom, hoje o tema de vídeo é autoestima, tendo a coragem de ser você mesma. Meu nome é Vitória Mansura, eu sou terapeuta de empoderamento tântrico e quântico feminino. E hoje a gente vai conversar sobre todas essas questões da autoestima, do merecimento e da autoaceitação. Então bora lá! Bom, amores, então vamos lá. Se você é igual a nós, réis mortais, provavelmente você não vem de uma família perfeita, né? Então, as nossas crenças de merecimento e de autoestima, elas já começam desde lá de trás. Quando a gente era criancinha e a gente fazia alguma coisa que nossos pais não gostavam, ou às vezes criança é muito enérgica, eu, por exemplo, era uma criança hiperativa, então que ia pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, eles precisam fazer a gente aceitar os padrões sociais e se comportar de acordo com as normas. Então, o que eles fazem? Eles vão boicotando e eles vão te ensinando. Você pode ser assim, você não pode ser assim, você pode ser assim, você não pode ser assim. E isso vai fazendo a criança, que é muito esperta, perceber. Quando eu me comporto desse jeito, as pessoas gostam de mim. Quando eu não me comporto desse jeito, as pessoas não gostam de mim. Então, eu escondo essa parte do eu e mostro essa parte do eu. Ou seja, criamos pessoas fragmentadas. Quando as pessoas estão fragmentadas, elas estão com metade do poder faltando, né? E daí entra essa questão da autoestima. Por quê? Porque se você está fragmentado, se o teu eu é um eu fragmentado, você só aceita metade, ou às vezes nem isso, de você. A outra metade você está reprimindo, você está jogando no inconsciente, você está projetando nos outros, você está tentando fingir que você não é. Então, isso vai gerando dentro da gente uma sensação de eu não sou bom o suficiente, talvez eu não mereça o que eu quero. Vai gerando um padrão da gente vestir máscaras o tempo inteiro e se identificar com essas máscaras e projetar essas máscaras no mundo tanto, que chega uma hora que eu não sei mais quem sou eu e quem é a máscara. Então, isso são coisas muito, muito profundas do ser. Para poder trabalhar tudo isso, a gente precisa fazer um resgate e uma integração da nossa sombra. Então, a gente precisa olhar para todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, que não amamos, que deixamos para trás ou que tentamos desesperadamente não ser, mas somos. Então, olhar para pontos como sexualidade, autoimagem, família e principalmente família interior. Eu acho que esse é um ponto bem importante de falar quando a gente fala de autoestima. Seus pais, eles fizeram tudo o que eles podiam, mas provavelmente eles cagaram pra caralho, igual os meus. Então, a gente tem que olhar para esses padrões e entender e falar obrigada pai, obrigada mãe ou obrigada qualquer pessoa que te criou, mas eu a partir daqui vou fazer o que eu acho de acordo com as minhas crenças e com as minhas filosofias. E aí dentro de você, trabalhar os arquétipos de pai interno, mãe interna e criança para que esses arquétipos sejam positivos, nutritivos e te façam crescer. Então, quando a gente fala do arquétipo do pai interno, é o provedor, é o que toma decisão, é o que te protege, é o que te defende. Então, de ter essa energia masculina, que é a energia yang, bem trabalhada dentro de você, para que você tenha confiança no seu ser, de que você consegue se defender, se proteger e criar recursos para que você viva a vida que você quer viver. O segundo arquétipo é o arquétipo da mãe interna, ou seja, é quem cuida, é quem acolhe, é quem nutre, é quem manifesta, é quem tem a intuição, é quem recebe esse canal, que tem essa receptividade para receber as mensagens do mundo superior. Então, de trabalhar esse lado yin e ter um yin feminino curado. Quando a gente tem o masculino desregulado, a gente fica muito agressiva, muito reativa, a gente fica com uma energia de raiva e de ação muito exacerbada e a gente não se permite tempo para ter essa energia feminina. Quando a gente tem essa energia feminina muito desequilibrada, a gente tem essa coisa da passividade exagerada. Então é aquela coisa do tipo, eu só quero fazer de tudo para agradar os outros. É a síndrome da Mulher Maravilha, que quer fazer tudo e dar conta de tudo. É a síndrome da mulher boazinha, que faz, não se impõe, as pessoas cagam na cabeça dela e ela não faz nada. E o terceiro arquétipo é o da criança. O da criança, existem várias questões de criança ferida, que se fosse para falar, faríamos um vídeo inteiro sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem, podemos fazer, conta aqui para mim nos comentários. Mas a criança ferida, ela tem principalmente alguns pontos, né? O primeiro é o abandono. Então, se foi uma criança que em algum momento ela sentiu abandonada, ela sentiu que ela precisava dos pais ou precisava dos provedores, eles não estavam lá.
seja fisicamente, seja emocionalmente. Então, não é só a questão do abandono físico, existe o abandono mental. A rejeição, a mesma coisa, então a criança rejeitada, né? Existe também a criança que foi super mimada e daí ela tem expectativas irreais sobre a vida e daí ela também não aprendeu a interagir com o mundo e o timing das coisas. Então, existem todos esses arquétipos da criança que são super, super importantes. Quando a gente está com a familhinha interna inteira curada, a gente não precisa mais que os nossos pais, que a nossa família, que as pessoas de fora aceitem a gente e compreendam a gente e amem a gente. Por quê? Porque a gente já se ama, a gente já se vê e a gente já se entende. Quando a gente tem o nosso valor associado ao que as outras pessoas pensam sobre a gente vai continuar sofrendo, porque a gente não consegue controlar. Inclusive, o que o outro vê, muitas vezes, é uma projeção de quem ele é. Às vezes não tem nada a ver com você. Se eu tenho minha sexualidade reprimida, por exemplo, e eu vejo uma mulher sendo sexualmente livre, eu vou chamar ela de puta. Por quê? Porque o meu inconsciente, ele não pode aceitar que ela pode ser e eu não. Então eu julgo e eu projeto a minha repressão no outro. A mesma coisa acontece com todos os outros arquétipos. Então, quando a gente consegue se desvencilhar dessa questão da aprovação dos outros e quando o nosso valor não está mais associado ao que as pessoas pensam da gente, mas o que a gente sente da gente, ao que a gente enxerga, a nosso eu superior, a nossa essência espiritual, quando a gente consegue ver e amar todas as partes do eu, aí sim a gente tem uma autoestima forte. A autoestima, ela não é determinada pelo que os outros pensam e pelo que os outros acham. Tem um ponto aqui que eu acho que vale falar, que é a questão que não dá pra gente se curar no mesmo ambiente que adoeceu a gente. Então, se você ainda mora com a sua família tóxica, com o seu marido tóxico, ou se você tem amigos tóxicos, se você tem pessoas que te julgam o tempo inteiro e que projetam as coisas em você sem assumir a autorresponsabilidade, se afaste dessas pessoas, porque se curar nesse ambiente vai ser impossível. Mas a culpa não é dessas pessoas. Você está permitindo isso na sua vida, então a responsabilidade é sua, tá? Então é isso. Quando a gente fala de autoestima, a gente precisa ir muito mais além dessa questão do self-care, dessa questão do ser bonita, dessa questão do ter o corpo perfeito, ou de se achar linda o dia inteiro e o tempo inteiro. É uma questão muito mais profunda de aceitação do ser e de aceitação de todas as partes do ser e de realmente se desvencilhar dessas máscaras, porque quando você se ama e você se aceita por inteiro, você pode até usar as máscaras esporadicamente, mas elas não estão mais coladas no seu rosto. Você consegue pôr e tirar, porque você tem consciência de quem você é. Então daí vira um roleplay, vira uma brincadeira de fantasia, e aí é legal, e aí tudo bem. Meus amores, por hoje é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, deixa aqui pra mim nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, isso é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!